Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E hoje temos a presença, mais uma vez, pela segunda vez, do nosso caro Hugo Monteiro Ferreira, que é um professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas está atualmente falando conosco diretamente de Braga, Portugal, onde ele está fazendo um pós-doc e também desenvolvendo lá várias atividades das quais nós vamos falar, né? O Hugo é educador e lançou recentemente, é doutor também em educação, também trabalha com neuropsicologia e lançou recentemente um livro que é sobre o qual nós vamos falar hoje. Vamos deixar o link aqui embaixo, quem quiser adquirir. Um livro muito interessante que chama-se A Geração do Quarto. Nós, já durante a pandemia, o ano passado, falamos com o Hugo sobre essa pesquisa que ele fez, mas o livro ainda não tinha sido lançado. Agora o livro está lançado, tem impresso em e-book, e é muito interessante a gente conversar sobre essa pesquisa, sobre o que se discute no livro. Olá, Hugo, seja bem-vindo, tudo bem com você? Oi, Dora, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, pela segunda vez de poder estar aqui com vocês e de poder falar sobre esse tema que é muito delicado, mas muito importante que seja discutido, né, debatido, que seja divulgado. Muito obrigado. Então, o livro é resultado de uma pesquisa que o Hugo fez com mais de 3.000 crianças e adolescentes de 11 a 18 anos, não é, Hugo? Isso. E aí os resultados são tristes, mas depois o Hugo nos dá algumas luzes de esperança, é sobre isso que nós vamos também falar aqui, né? Quer dizer, temos aí uma geração muito adoecida psiquicamente, porque o mundo está doente psiquicamente, os pais também estão. Então, nós temos aí uma série de problemáticas. Hugo, você não quer falar, assim, principalmente, primeiro, né, dos resultados dessa sua pesquisa, né, e como que você articula? Eu li o livro, eu falei já antes da gente começar que eu fiquei várias vezes com a garganta engasgada, com vontade de chorar, porque realmente são coisas muito, às vezes, trágicas, né? Questão de automutilação, suicídio, tentativa de suicídio, um sofrimento psíquico intenso, né, das novas gerações. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, Hugo. Como é que foi essa pesquisa e como é que você articulou esse livro? Então, Dora, essa pesquisa ela surgiu a partir das minhas caminhadas pelo Brasil. Eu faço palestras em eventos, ministro cursos, e muitos pais me procuravam ao final dessas palestras e me diziam que os filhos não saíam de dentro do quarto, que os filhos se mantinham no quarto, que as filhas viviam praticamente numa clausura em casa, e isso era uma preocupação para eles. E com aquela minha verve de pesquisador, eu comecei a pensar, bom, há algo aí que eu acho que eu posso discutir ou tentar entender, eu não sabia do que se tratava. Então, eu comecei a perceber que havia, de fato, um grupo de pessoas, que geralmente eram crianças ali, finalzinho da criança, entrada da puberdade e o que nós chamamos no Brasil de final de adolescência, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que tinha um comportamento muito introspectivo, de muito isolamento, de silenciamento, um comportamento que não parecia saudável, mas até então eu não sabia dizer quais eram as nuances desse comportamento aparentemente não saudável. Então eu decidi entrevistar o maior número de pessoas entre 11 e 18 anos que eu pudesse alcançar e fazer isso em capitais pelas quais eu havia passado fazendo palestras. Então, eu decidi fazer em 3 capitais do Nordeste e 2 capitais do Sudeste. As capitais do Nordeste, nominadamente, são Recife, Maceió e Natal, e as capitais do Sudeste, nominadamente, são Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E fiz isso por meio das escolas, quer dizer,
apliquei um questionário, um grande questionário, dividido em vários blocos temáticos, com diversas perguntas, perguntas fechadas, perguntas semiabertas e perguntas abertas, que pudessem me dar uma noção do perfil, de quem era, se passavam por sofrimento, e ao final eu tinha alcançado um número de 3.115. Dessas 3.115, eu identifiquei que 75% estavam emocionalmente fragilizadas ou com algum tipo de indicativo de doença mental, quer dizer, algumas já diagnosticadas, mas outras com indicativos. E nesses indicativos, os comportamentos autodestrutivos. Nominadamente, esses comportamentos autodestrutivos se manifestaram, se evidenciaram da seguinte maneira: autolesão sem intenção suicida, ou os conhecidos cortes, a tentativa de suicídio e a ideação de suicídio, isso nos comportamentos autodestrutivos. Também encontrei uso excessivo de álcool, prática de sexo sem preservativo, sem o cuidado mínimo com a ideia de, por exemplo, se manter longe do HIV. Encontrei também diagnósticos, então, depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade geral, então, distúrbio do sono. Então, encontrei realmente ali um quadro muito difícil, com um agravante. Essas pessoas passavam mais de 6 horas do seu dia, quando estavam em casa, dentro do quarto, e mantinham contato com o mundo através das redes sociais digitais, ou seja, usavam a internet. Não tinham comunicação em casa, não conversavam com quem estava em casa, mas conversava com o mundo por meio da internet. Então, era uma clausura, digamos assim, contemporânea, uma clausura em que você não se torna, você não faz a conversa face a face, mas você cria perfis, você conversa com o mundo e usa também o que eu chamo de submundo da internet, o que é underground na internet, aquilo que não é visto assim superficialmente, associado a isso muito sofrimento psíquico e esse comportamento. Então, eu dei o nome de geração do quarto. Desses 3.115, eu selecionei 238. Dos 238, eu conversei com eles e elas, com as famílias e com as escolas, porque eu aí ampliei a metodologia da pesquisa. Eu saí só da entrevista, fui para o campo da roda de discussão e pude ter mais contato com esse grupo. E aí o que você lê no livro de depoimento surgiu muito dessa etapa, dessa segunda etapa, dessa etapa da roda de discussão. Embora já naquele primeiro momento eu havia deixado espaço de pergunta aberta para possíveis depoimentos. E ali já ocorreram muitos pedidos de ajuda de adolescentes que pediam ajuda mesmo naquela pesquisa e diziam: olha, por favor, me ajude, que eu não sei com quem eu fale sobre isso que me acontece. Então, foi para mim um resultado também impactante, muito preocupante, e eu decidi transformar em livro, né? Quando eu decidi transformar em livro, eu tinha material para fazer 3, 4 livros. Assim, imagino. Mas eu queria fazer um primeiro que chegasse na casa das pessoas. Eu queria um livro com a linguagem que fosse organizada, consistente, mas que não fosse uma linguagem para especialistas. Ou seja, eu não fiz um livro teórico para especialistas, eu fiz realmente um livro que se comunicasse com as pessoas e que pudesse chegar nas famílias, ser lido pela mãe, pelo pai, pelo avô, pela avó, pela tia, pelo tio, pela própria criança e pelo adolescente. Eu acho que meu livro ele pode ser lido por crianças maiores e adolescentes e jovens. Então, eu fiz esse livro e tive a grata parceria nessa publicação da editora Record, que abraçou a ideia e fez um livro com capa bonita. Eu estou aqui fora do Brasil, ainda não tenho o livro aqui para mostrar, mas vocês vão ver aí a imagem do livro. Ele está na internet, é possível comprar online, na versão Kindle, na versão e-book, não é? Ou mesmo nas livrarias ele já se encontra. Então, assim, esse é o resultado. O livro ele traduz a minha preocupação
mas ele também ele permite que os adolescentes e as crianças expressem os seus sentimentos. Eu quis realmente ali fazer os recortes, aqueles mais de 100 depoimentos que você encontra no livro, são todos, portanto, exatamente transcritos, né? Não fiz alteração. E apesar do livro que você está falando, que o livro tem uma linguagem acessível, de fato tem, e que pretende se dirigir a diferentes públicos, ele não é um livro sem consistência, porque tem referências teóricas, tem algumas Sim, bibliografias, né? Isso é sim, muito importante, porque algo que eu sempre sigo, né? Que também é uma política de escrita minha, né? Ter consistência com clareza e simplicidade e acessibilidade, né? sim, Porque sim. senão pode virar muito facilmente um livro de autoajuda, light, que sobrevoe os assuntos de maneira muito superficial. E não, o livro vai na ferida, nas chagas, né? Vai ali tocando na ferida. E por isso ele é extremamente comovedor, né? Porque a gente vê o grau de sofrimento psíquico e de solidão, principalmente, que se encontram as novas gerações, né? Muita gente ali nos depoimentos fala, eu não tenho com quem falar, né? Você acabou de falar. Fico sozinho, meu pai e minha mãe não escutam, a escola não escuta, enfim, ninguém escuta, ninguém está ali, né? Para olhar olho no olho, né? Exato, é. E aí, como é que você lidou com essas entrevistas depois que essas pessoas se expuseram, né? Essas crianças e adolescentes se colocaram, se expuseram para você, né? Como é que foi esse seu lidar com elas, né? Nesse sentido, além de escrever a pesquisa e com isso ampliar a possibilidade de muita gente refletir sobre o que está acontecendo, né? Diretamente com essas crianças e adolescentes. Então, eu já mantenho contato com criança e adolescente há muito tempo, porque eu sou escritor de literatura infantil, juvenil, então eu sempre fui muito convidado para escolas, eu adoro criança, adoro adolescente, fui professor de adolescente durante um bom período da minha vida, então realmente é uma galerinha com quem eu gosto de conversar, com quem eu gosto de me relacionar. Depois que eu me tornei Por isso pesquisador, você cita Janusz Korczak, que era alguém que também adorava estar com exatamente, as crianças, né? que é o meu grande inspirador, um dos meus Adoro grandes também, inspiradores, adoro, meu adoro. grande. Então, o que acontece é que depois que eu me tornei pesquisador, eu, inevitavelmente, o pesquisador, a pesquisadora, tem traços no seu processo de pesquisa relacionados à sua biografia. E eu, então, por óbvio que tenho isso no meu processo de pesquisa. E as crianças, os adolescentes e os jovens são os meus interlocutores de pesquisa. Então, mesmo antes de fazer a pesquisa sobre a geração do quarto, a minha grande preocupação sempre foi com o sofrimento psíquico de crianças e adolescentes. E aí, o que é que a geração do quarto me trouxe? Ela me trouxe, ao mesmo tempo, a sensação de que eu tenho um grupo de pessoas emocionalmente com muitos desafios, com muitas interrogações, com muitas denúncias, né? As emoções denunciam a família, as emoções denunciam a escola, as emoções denunciam as relações entre os pares, as O emoções denunciam abandono, denunciou o abandono. Exato, denunciam o Estado, denunciam as políticas públicas. Então, assim, quer dizer, ali eu tenho um indicativo de que eu preciso fazer algo se eu quero uma continuidade civilizatória. Ou seja, ou eu cuido dessas crianças e desses adolescentes, ou nós teremos seríssimos problemas além dos que nós já identificamos, mas problemas muito estruturais, não é? Problemas não só conjunturais, mas estruturais. Então, o que elas me disseram a mim soou como uma grande advertência. E eu acho que o subtítulo do livro é uma grande advertência, que eu ponho, então.
quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Eu acho que essa é a grande advertência que a geração do quarto nos traz. Nós precisamos pensar de maneira muito acurada sobre aspectos relacionados à educação das emoções, sobre aspectos relacionados à discussão em relação a valores, sobre aspectos relacionados a essa materialidade dos sentimentos que podem ser identificados para culturas ocidentais como amor, e eu chamo amor no sentido mais amplo da palavra, mas sobretudo amor porque eu quero aprender a amar a todas as pessoas, quero aprender antes de tudo a me amar. Então, eu acho que as crianças, adolescentes ali me disseram: olha, Hugo, o que a gente diz com o nosso sofrimento é que alguma coisa não funcionou bem, alguma coisa não correu bem, alguma coisa não funciona bem, não corre bem. Tem algo aí que não está alinhado com saúde, não está alinhado com verdade, não está alinhado com valores verdadeiramente capazes de cuidar do planeta, de cuidar das pessoas. Eu acho que essa é a grande ratifica aquilo que eu já trazia como elemento na minha vida de pesquisador, e me dá, então, um caminho que é, olha, ao contrário do que eu poderia, por exemplo, numa abordagem mais psicológica, tentar enquadrar esse grupo num grupo de pessoas adoecidas, fragilizadas, eu digo que essas pessoas têm potência. Elas têm uma potência e eu preciso, então, me encontrar na potência delas. Não é? E o que eu vi também na geração do quarto, não é uma geração que tem, por exemplo, boletim escolar com nota vermelha. Isso, algumas pessoas, alguns jornalistas já me perguntaram na semana passada, ou como os pais vão detectar a geração do quarto, e eu explicava que os pais, de modo geral, sobretudo os pais que são da classe média brasileira, né? Esses pais que são mais que têm um perfil mais parecido com os pais da geração do quarto, digamos assim, eles olham muito as crianças, adolescentes, em relação à escola no boletim. Se a nota é vermelha, se a nota é azul, não é? Essa é a grande questão. Só que a geração do quarto não apresenta nota vermelha. Não é uma característica da geração do quarto ter problemas com a aprendizagem. A geração do quarto ela não tem, ela entra nas universidades. Então, ela não tem problema com isso. Isso não é a grande questão. A questão é que essa geração ela é isolada, ela é silenciada e ela silencia, mas ela faz isso na face a face, porque no mundo virtual ela fala muito, ela é tagarela, ela grita, ela esperneia, ela se amplia. Então, não é uma geração de silêncio no sentido mais comum da palavra, é uma geração que grita, mas grita igualmente. E grita também, grita por meio do corpo. Você vai ver que é uma geração que tem muitas inscrições no corpo. Essas inscrições nem sempre estão associadas, digamos assim, ao sofrimento psíquico, mas a geração da qual a geração do quarto faz parte, ela tem muitas inscrições no corpo. Você vai encontrar muitas pessoas com piercings, com tatuagens. É quase que impossível. Cabelo colorido. Exato, os cabelos de várias cores, o corpo é realmente um grande outdoor, digamos assim, como dizia o Carlos Drummond de Andrade, num poema chamado Corpo. O corpo é um grande outdoor ambulante. Então, assim, a geração do quarto, só que esse outdoor tem inscrições de sofrimento, não validadas pela sociedade, mas também tem validações sociais, como a hipertrofia dos músculos. Para mim, a hipertrofia dos músculos, ou seja, o uso constante e intenso das academias, no meu entendimento, eu não tenho pesquisa sobre isso, mas isso é uma especulação, precisa ser discutido, porque há uma tendência de se hipertrofiar os músculos
com uma finalidade que talvez seja uma finalidade que talvez não seja exatamente só cuidar da saúde, né? Ou mesmo só uma questão estética. Às vezes é de fato um aspecto de dizer, olha, isso aqui é uma maneira de eu gritar que eu estou inconformado, que eu não estou bem. Então, a hipertrofia dos músculos, a maneira como se alimenta, e tudo isso eu acho que são indicativos. Então, a gente tem, no meu entendimento, na geração do quarto, uma grande chance de fazer revisões. E aí, as revisões em todas as instituições sociais desse projeto civilizatório que, no meu entendimento, não deu certo. Então, não deu mesmo. Família, escola, igreja, sistema econômico, sistema político, nós estamos diante de uma série de elementos que nos dizem, olha, isso, Colapsou. isso Colapsou. colapsou, exatamente. Então, eu acho que essa Colapsou. geração ela está nos apontando possibilidades que é, olha, eu preciso ficar mais com meu filho, eu preciso ouvir mais a minha filha, eu preciso repensar até mesmo a ideia de futuro, o que é futuro, porque muitos pais me diziam que o que queriam era o futuro dos filhos, e eu a perguntar, olha, o futuro, mas e o presente? Quer dizer, você vai ter futuro se não tem presente? Então, senta com teu filho, escuta teu filho, brinca, faz da tua vida um momento, sim, do presente para você ter futuro. Então, acho que a geração tem nos chamado a atenção, nos chama a atenção também para as configurações familiares, para a maneira como as famílias se instituem. Assim, tem muita gente que cria família sem consultar a criança, né? Quer dizer, criança vai fazer parte de novas famílias, mas não foi consultada. Ela não tem, ela muitas vezes é tirada de um lugar para outro, colocada num canto, no outro, sem nenhum tipo de pelo menos para perguntar, você quer mudar ou você gosta disso? Não. Então, de repente, uma criança muda a vida na decisão do adulto. Não, e se torna muitas vezes um estorvo, como você diz, né? Na vida, na nova configuração, né? Para o Exato. padrasto, para a madrasta que não gostam. Exato, exato, porque geralmente o padrasto, a madrasta, geralmente tem algum tipo de, né, ainda nos dias contemporâneos, século 21, 2022, o abandono de João e Maria naquela floresta ainda se repete dentro das casas. Então, assim, eu lamento dizer, mas eu acho que a gente tem uma família, isso não é um fenômeno só brasileiro, mas a gente tem uma família que precisa urgentemente ser revisitada. Ela tem problemas e esses problemas se materializam agora e não dá mais para esconder, não dá mais para pôr debaixo do tapete, porque ela vem pelos filhos. Quer dizer, o problema se manifesta nos filhos, nas crianças, nos adolescentes. Então fica muito difícil de tentar passar pano, né? De tentar fazer de conta que não acontece o fenômeno. É uma geração que lida com questões como, por exemplo, a gravidez na adolescência, essa questão volta à tona na geração do quarto, isso não ficou equalizado, só que eu trago uma abordagem menos comum, porque no livro eu me baseio em estudos que dizem que muitas vezes há uma escolha, sobretudo das meninas de classes sociais, meninas e meninos, mas sobretudo meninas nesse caso, que os estudos apontam, de classes sociais economicamente menos abastadas, que veem na gravidez uma possibilidade de mudança de configuração social e econômica. Né? Então, a gravidez na adolescência não foi resolvida, nós não resolvemos o uso abusivo de álcool, pelo contrário, nós estamos presenciando uma geração que usa álcool de uma forma completamente intensa, tanto meninas quanto meninos, e com anuência, muitas vezes, Dos dos pais. adultos, muitos adultos que ensinam os filhos no uso do álcool como se isso fosse uma eloquência, uma emancipação, né? Então, eu também digo no livro que há uma tentativa muito grande de querer que as crianças cresçam logo. E eu especulo que essa tentativa tem a ver com uma espécie de dizer, olha, não tenho mais responsabilidade sobre você porque você já cresceu. E as crianças sentem. Uma erotização, você encontra Também isso, né? precoce, muito precoce. Então, é outra questão central. A gente verifica que as crianças têm, como na Idade Média,
havia, no mundo contemporâneo, as crianças praticamente perderam o limite entre aquilo que podiam ter acesso e aquilo que não podiam ter acesso. E muito cedinho os pais presenteiam as crianças com celulares com internet. E acham engraçado, acham bonito e dizem assim, olha, ele já consegue acessar isso e aquilo. E quando a criança cresce mais um pouco, ela começa a acessar, por exemplo, sites pornográficos. Então, isso é uma outra questão que eu também verifico. Essa geração, portanto, ela tem um acesso muito grande ao que as gerações da Idade Média tinham, né? Ou seja, o Philippe Arrier, um historiador que discutiu muito criança e Excelente, a obra-prima dele, História Social da Infância, da Criança e da Infância. exato. O Arrier já havia apontado para isso, né? Ele já tinha dito, olha, houve um período ali que não tinha separatividade. E nesse mundo contemporâneo, tem um pesquisador norte-americano que é o Postman, e o Postman Neil também, Postman, maravilhoso também. ele traz essa discussão, diz que isso também eu tento ali, um pouco dessa discussão, anunciar como um problema, quer dizer, você tem que estabelecer certos limites entre o universo infantil e o universo do adulto. Isso quebrado, o segredo do adulto, como diz o Postman, rompeu. E eu acho que a geração do quarto ela não tem muitos segredos, ela tem acesso a muitas informações, né? Os segredos adultos ela já não tem mais limite. A web já não permitiu mais limite. Então, esse é um ponto. Outro ponto que é preocupante demais é que essa geração é uma geração que tem muito contato com HIV. É uma geração em que a UNAIDS aponta, sobretudo no Brasil, nos últimos relatórios, e o relatório de 2020 traz isso, é uma geração que, por razões diversas, não há uma razão, é multifatorial, mas há uma questão aí de uma espécie de pandemia de AIDS na adolescência no Brasil. É uma preocupação que a UNAIDS tem, mas não é só no Brasil. O último relatório aponta que no mundo todo há essa preocupação. Então, quer dizer, o autocuidado, quer dizer, o contato do sexo muito próximo, quer dizer, quanto menos idade ainda é possível ter contato com o sexo, quer dizer, pessoas muito novas tendo relação sexual, e isso sem a preocupação da proteção. Então, é uma geração que lida com isso, ao mesmo tempo, numa ambivalência, é uma geração que não consome assim, a torto e a direito. É uma geração que, para consumir, o consumo tem relação com causas humanitárias, então ela não compra uma roupa de qualquer grife, a grife tem que ter uma relação com uma causa, então não é uma geração que consome do mesmo jeito, vamos dizer assim, que a geração que surgiu ali na década de 80, 70, não. Essa geração ela tem a de final de século XX, ela vai consumir, mas ela tem uma relação com o consumo diferente. É uma geração preocupada com causas voluntárias, é uma geração preocupada com o que vai acontecer com o meio ambiente, e é uma geração, por exemplo, em que as meninas estão muito mais seguras de si do que se supunha. Você vai encontrar meninas com uma maior compreensão da sua condição de mulher, e de o que é ser mulher e quais são as suas possibilidades. É uma geração também que se abriu muito para a discussão sobre gênero e sobre orientação sexual, quer dizer, uma geração que ela não entende gênero e orientação sexual do modo como, por exemplo, seus pais entendiam. É uma geração que tem uma compreensão muito mais plural sobre orientação sexual, muitas vezes com indicativos de bissexualidade, olhando a homossexualidade de um modo muito mais acolhedor, e é uma geração também que não entendeu a instituição do casamento como uma finalidade precípua, aquilo, eu nasci para fazer isso. É, é uma geração que não se apega muito a bens materiais, ela é mais livre de bens materiais. Ela pode pôr uma mochila nas costas e viajar, ela pode ter várias formações acadêmicas, aquela ideia de eu sou médico e vou ser médico para o restante da minha vida, nessa geração não surte efeito, e é uma geração que
a depender do continente, por exemplo, né, ela tem muito mais acesso a costumes e comportamentos de outros movimentos culturais. Então, é uma geração que indica também que nós temos um caminho a trilhar. Então, daí eu dizer que é uma geração de potência, né? Ela adoece, mas ela é uma geração de potência. Hugo, eu queria incluir aí uma questão que não está dentro, talvez, dessas coisas todas que você disse, mas que é uma questão aguda também, que é a questão dos laudos hoje, que as crianças vão para as escolas e tem questões de comportamento, e aí a escola pede laudos, e aí os pais vão em médicos, psicólogos, psiquiatras, e você tem um monte de gente, de criança diagnosticada como autista, ou bipolar, que é meio anacrônico, se você diagnosticar uma criança que nem formou a personalidade ainda como bipolar já, mas existe essa moda, digamos assim. Isso também eu entendo como um sintoma de tudo isso que está errado e tal, mas como que você vê isso, como que você encaixa isso, porque isso também marca essa geração, né? Esse Uma diagnóstico, medicalização. Você também, vê que é uma uma consequência disso. medicalização da infância e da adolescência? Sim. Eu acho que essa é uma herança do nosso pensamento cartesiano de dividir doença e saúde como se fossem duas coisas completamente distintas. E uma tendência de, quando eu não consigo compreender, eu tento encaixar em padrões que eu já estabeleci. Então, por exemplo, essa tentativa constante de enquadrar as crianças em doenças que sejam de ordem psíquica, ou mesmo doenças que de ordem psíquica alterem o comportamento, ou que são chamados de transtornos de aprendizagem, essa tentativa me parece que ela se repete, não é? Mas nós já vamos encontrá-la no século XVIII, no século XIX, século XX. O século XXI ela vem com mais força, porque é uma tentativa também de conter. Não é? Eu sou contra essa ideia de medicalizar a torto e a direito também. Eu sou completamente contra, eu acho que a gente precisa repensar isso, o que não significa dizer que não há, de fato, situações em que você precise de diagnósticos de profissionais da saúde mental que possam ajudar, e depois de equipes que possam cuidar de crianças que tenham, por acaso, algum diagnóstico. Mas eu acho que muito mais importante do que diagnosticar uma criança e um adolescente, muito mais importante do que identificar do que identificar um transtorno, por exemplo, é ouvir essas crianças, é ouvir esses adolescentes. Então, eu acho, sabe, que a questão central que a escola precisa fazer não é medicalizar, é ouvir. O problema, as minhas pesquisas apontam isso também, o problema é que nós não ouvimos. Essa é uma questão simples. Eu digo isso lá no último capítulo do livro. Eu digo, olha, querem alguma sugestão? Porque os pais me pediam sugestão. Eu disse, olha, a sugestão mais óbvia que se tem é ouvir. E ouvir não significa aconselhar, não significa julgar, não Fazer significa sermão, né? fazer Muitas vezes sermão. as pessoas acham que ouvir é fazer sermão, né? Eu estou dialogando, é um monólogo. Então, ouvir é o que o Rubem Alves dizia num texto chamado É muito bom. Escutatória. O Muito Rubem bom. Alves dizia, ouvir é se zerar. É um pouco do que o Centro de Valorização da Vida faz ao longo de mais de 50 anos. Eles chamam de zerar mesmo, né? Eles se baseiam numa perspectiva rogeriana de trabalho, mas o que eles fazem é zerar. Ou seja, para eu ouvir, eu preciso me esvaziar. Né? E para me esvaziar, eu preciso sair desse campo de tanta tagarelice mental. Então, acho que as escolas precisam desse esvaziamento e não necessariamente de um movimento de medicalização. Quando eu percebo a medicalização, geralmente, na biografia dessas pessoas que decidem medicalizar, que correm para medicalizar, que se assustam, tal, há uma tentativa de dividir, de dizer, olha, eu não compreendo
e como eu não compreendo, eu preciso controlar. Então, por isso que eu chamei a atenção para o pensamento cartesiano, porque é um pensamento do controle, essa questão ilusória de que nós controlamos se manifesta nesse caso. Mas é só ilusão, porque, de fato, o que a gente tem percebido é que o movimento não funcionou. Logo enfrenta também uma outra discussão, que é a industrialização do medicamento, né? Quer dizer, a industrialização, e muitas vezes uma criança, porque ela é mais, digamos assim, mais hiperativa, porque ela é mais dinâmica, porque ela é mais intensa, muitas vezes há logo um susto e não aceita, né? Eu já ouvi casos, eu não aceito a maneira como essa criança age ou deixa de agir. Então, assim... E também tem a questão que a escola quer enquadrar todas as crianças dentro de uma forma, né? De uma formatação, de ficar sentada, de ouvir, de escrever, tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, com o mesmo resultado, com a mesma medida. E isso, obviamente, cada vez mais surgem crianças que não se adequam, e aí você tem que medicalizar para deixá-la quietinha, né? E submissa à ordem estabelecida. Né? E isso Machado de Assis já tratou naquele conto dele, O Alienista, né? O que queriam fazer era colocar toda a sociedade dentro de um manicômio com a finalidade de tentar regulá-la. E nós vimos que isso não funcionou, basta ver a história dos manicômios no mundo, basta ver, por exemplo, a história do manicômio em Barbacena, o que é chamado de Holocausto brasileiro. Então, assim, o caminho, obviamente, não é esse. O que não quer dizer... Hoje não se coloca no manicômio, mas se medica, né? E aí Exato. O princípio é o mesmo, né? Depois da reforma, depois da lei do SUS, o Brasil mudou. Deve-se isso muito à doutora Nise da Silveira. A doutora Nise da Silveira, psiquiatra alagoana, que praticamente mudou o modo de se tratar com a doença mental no Brasil. Mas o que eu chamo a atenção é que o princípio é o mesmo, a ideia de separar. Né? Nós temos, como projeto civilizatório, em muitos casos, uma ideia de separação. Então, de alguma maneira, a geração do quarto ela também nos puxa a orelha e nos diz que essa separação ela só causa dor e sofrimento. Portanto, eu acho que a gente tem que deixar a ideia de querer separar, cuidar. Acho que a ideia é uma época de cuidar. Então, cuidar, nesse caso, implica ouvir as crianças e não trazer para elas um diagnóstico médico e, simplesmente por meio do diagnóstico médico, tentar aplicar-lhes um suposto, um remédio, um remédio, né? Que é uma ideia de remédio. Mas isso também se deve à redução de toda a problemática psíquica a questões químicas, porque é uma visão mecanicista da mente, né? Sim. Então, não se encara que as questões psíquicas têm causas sociais, têm causas familiares, têm causas emocionais, psíquicas, que não são necessariamente químicas. A química pode até se alterar também, né? Mas o que acontece? A psiquiatria contemporânea é totalmente materialista, acha que tudo é química, né? Não vê nenhum fator social, nada, né? E aí, claro, você só enxerga o cérebro como química, então você vai botar mais química ali para controlar. Né? Essa questão também, a concepção de mente, né? que está predominante na nossa sociedade. Mas eu queria fazer também uma outra pergunta, dentro do que você colocou, que é o seguinte, você citou ali como que as crianças e adolescentes marcam o próprio corpo, né? Para gritar através do próprio corpo, às vezes de uma maneira que não seja que não é prejudicial, mas às vezes de uma maneira tremendamente autoagressiva, né? Desde um cabelo pintado até cortar o pulso, enfim, né? Você não acha, que não sei se você se deparou com isso, ou enfim, é uma hipótese de trabalho, que isso também se deve à falta de contato físico entre as pessoas, né? De a pessoa estar... Esse isolamento e essa relação com o mundo só através do virtual faz com que a gente não se toque, não se abrace, não olhe olho no olho, não esteja na presença real, né? Isso também depois terá consequências, inclusive na sexualidade, né? Porque muitas vezes as pessoas
há pesquisas a respeito, que não conseguem se relacionar sexualmente de fato, né, no real, né, porque só se acostumaram no virtual, né? Então, na verdade, esse isolamento no quarto é uma negação do próprio corpo, né? É uma negação da própria corporeidade. Por isso que o corpo acaba atraindo essas marcas, né? Não sei se você gostaria que você comentasse um pouco isso, se concorda com a minha hipótese. Então, o que eu percebi é que há o corpo é como se assim, tem o corpo ele deixa de ser algo que eu não lido com ele, mas eu lido com ele em mim e não na relação com o outro. Quer dizer, o corpo sou eu. E o corpo sou eu e por ele eu falo, porque o verbo se torna carne nesse sentido, não é? O verbo está na carne. E a carne me permite manifestar as minhas impressões. Eu manifesto as minhas impressões de maneira diversa. Eu manifesto hipertrofia dos músculos, pintando o cabelo, colocando piercing, muita tatuagem. Até aí eu não vejo necessariamente sofrimento. Por quê? Porque eu posso fazer isso sem sofrimento. Eu posso pintar meu corpo, eu posso pintar, os povos originários sempre se pintaram, sempre puseram piercings, né? Alargaram a boca, puseram alargamento nos lábios. Isso não há sofrimento nisso. Isso pode ser uma validação social. Mas existe um outro sofrimento, esse sim, que me parece que é preocupante, que é quando não eu faço isso, mas eu faço isso para gritar, para dizer para o mundo que eu não consigo, com palavras, expressar a minha dor. Então, esse sofrimento, esse corpo sofrido, digamos assim, ele vive, né? Quer dizer, ele é um corpo vivo, mas um corpo machucado. E aí eu acho que tem nós precisamos olhar para esse corpo. E nós não gostamos muito de olhar para os corpos. Tanto é que temos muita dificuldade de olhar os corpos nus. Temos a necessidade de manter os corpos esteticamente agradáveis. Não é assim, você quer ficar parecido, parecida com aquela imagem, supostamente. Então, esses corpos, os corpos docilizados, né? O que o Michel Foucault chama exatamente de docilização dos corpos. De alguma maneira, a geração do quarto, quando corta o corpo, ela está nos dizendo que não vai docilizar o corpo. Que o corpo não vai ser docilizado. Até aí eu entendo que seja uma posição até. A questão é que isso vem com sofrimento. Então, não é o corte validado socialmente, não é um rito religioso, por exemplo. É algo que eu faço no sofrimento, na tentativa de me machucar. Então, a questão do cuidado e do autocuidado entra aí bastante intensa, né? Essas duas questões, o autoconhecimento e a amorosidade por si, o que me parece que também nos chama a atenção para a amorosidade pelo coletivo. Então, se eu não tenho amorosidade por mim, eu não tenho amorosidade pelo coletivo. Então, se eu não tenho amorosidade pelo coletivo, eu não preciso me relacionar coletivamente. Eu posso viver o mundo a partir de mim, dentro do meu quarto, usando as redes sociais digitais. E eu posso fazer isso e tocar a minha vida até um tempo, mas eu também, a depender das minhas situações traumáticas, eu posso planejar vinganças. Eu tenho uma hipótese de que todos os grandes acontecimentos nas escolas, desde Columbine até Suzano, em São Paulo, têm relação direta com a geração do quarto. Sim, sem dúvida. Então, mais do que só uma questão de meu filho sofre, eu acho também que é importante entender que quem sofre faz sofrer. Exato. Então, se eu tenho uma geração em sofrimento, ela vai produzir sofrimento como gramática de comunicação. Muito Então, bem posto. essa é uma questão que eu acho que é importante ponderar. Hugo, para além do livro, que a gente está aqui recomendando fortemente que todo mundo
compre, leia, mostre para mais pessoas, porque, de Aí, um fato... parênteses importante antes que eu me esqueça. Ah, Hoje, quinta-feira, dia é 7, verdade. né, será o lançamento online do livro, né? E nós vamos colocar o link aqui embaixo também. Tá? Exatamente. Sim, Então, o eu link convido para... a todos e a todas para estarem lá no programa Sempre um Papo, às 19 horas, daqui a pouco, para o lançamento do livro A Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Todo mundo Isso, muito convidado. bom. O link está aqui na descrição do vídeo, o link para a venda do livro também está aqui. Então, mas para além do livro, você tem ações concretas, né? Você está aí na Europa fazendo trabalhos acadêmicos, mas também você vai aplicar aí em escolas, né? Em Portugal, né? Tem isso que vai acontecer. E tem um site que você ajudou a Unicef a produzir, é um site da Unicef que chama Pode Falar, que é para um espaço onde as crianças e adolescentes podem falar, inclusive, né, literalmente, quer dizer, tem lá um link para elas falarem com alguém, tem lugar para colocar depoimentos. Qual foi o seu envolvimento com essa criação desse site e o que você, se você já tem algum feedback, algum retorno, porque ele já está aqui, esse que chama podefalar.org.br, a gente vai deixar o link aqui embaixo também, já está ativo, já tem vários depoimentos ali e tal. O que você tem para nos dizer sobre esse site? Então, agora, atualmente, eu desenvolvo um estágio pós-doutoral na Universidade do Minho, em Braga, Portugal. Esse estágio pós-doutoral, ele é para eu aplicar o meu programa de educação socioemocional chamado Trajetos. Esse programa visa exatamente prevenir para que nós não tenhamos gerações do quarto, digamos assim, né? A minha ideia básica com o programa é esse. E eu faço, então, isso é uma parte acadêmica da minha vida, e muito provavelmente a gente depois transformará o programa para que ele seja aplicado em regiões, escolas, municípios, estados que queiram. Mas, atualmente, eu faço, então, isso aqui em Braga, na Escola Dr. Francisco Sanches, que é uma escola pública, que tem em torno ali de 1.800 estudantes, e ela compõe um agrupamento de 7 escolas. Então, eu aplico o meu programa nessa escola. O Pode Falar, na verdade, o Pode Falar é mais do que um site, o Pode Falar é um programa também. É um programa que foi criado pelo Unicef, com a ajuda de alguns especialistas brasileiros, eu sou um desses especialistas, e nós criamos, no ano de 2020, começamos a discussão do Pode Falar, o Unicef reuniu esses especialistas e nós começamos a pensar o que se pode ser feito durante a pandemia, durante esse período de isolamento, confinamento, né, para ajudar os adolescentes e os jovens. E então discutimos e daí criamos o Pode Falar. O Pode Falar é um programa que atende pessoas entre 13 e 24 anos de idade, pessoas que estejam em sofrimento psíquico, podem entrar em contato de forma... o contato pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo próprio site na internet, pode ser por e-mail. O programa ele é multiplataforma, o programa. Então, você pode entrar. Aí, inicialmente, você entra em contato, é atendido por uma inteligência artificial, e depois essa inteligência artificial faz uma triagem e encaminha você para um grupo humano. Esse grupo humano, eu sou responsável pela formação desse grupo humano. Esse grupo humano é constituído de vários atendentes no Brasil todo. Então, o Núcleo do Cuidado Humano, que é o setor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que eu coordeno, é responsável pela formação desses atendentes. E são voluntários ou são remunerados? São voluntários? De modo geral, são voluntários. Nós fazemos, o Unicef faz parcerias voluntárias com instituições que desejam, e nós formamos essas pessoas. Então, de modo geral, assim, 90% dos atendentes do Pode Falar são voluntários. São pessoas que, para atender, precisam da formação. Então, não atendem sem a formação. E nós temos hoje resultados já bastante significativos de ajuda de adolescentes e jovens,
e eu oriento 2 pesquisas científicas sobre o Pode Falar. Uma pesquisa científica que analisa a relação Pode Falar e psicologia escolar, e uma pesquisa que analisa a relação Pode Falar e docência de sala de aula. Então, são 2 pesquisas que devem ser finalizadas agora, durante o ano de 2023, mas que estão em andamento, nós estamos discutindo Pode Falar. E o Pode Falar, portanto, tem já, como ele foi um programa que foi criado para aquele período pandêmico, né? Aquele período mais do confinamento. No entanto, como a saúde mental passou a ser um tema prioritário pela Organização Mundial de Saúde, no mínimo durante essa década, a UNICEF, como organismo multilateral, né, ele também, um dos pilares do UNICEF passa, então, quer dizer, se torna, a saúde mental se torna um pilar também do UNICEF. Então, o UNICEF passa a atender essa discussão mais ampla. Então, o Pode Falar ganha mais espaço. Mas a ideia é que o Pode Falar seja abraçado pelos organismos públicos e se torne política pública. Muito Nós bom. vimos que funciona, então a ideia é essa. E há vários profissionais envolvidos, profissionais de várias regiões do Brasil, e então assim, é aquela coisa que você também, ao longo da sua vida, você diz assim, eu passei aqui na Terra e criei alguma coisa que ajudou as pessoas, né? Então, eu como pode falar eu tenho essa gratidão. Outro dia alguém me perguntou, Hugo, qual é a emoção que mais assim você tem no coração? Eu digo, olha, eu não sei qual é que eu tenho mais, mas a que eu quero mais ter é gratidão, porque eu acho que essa emoção ela nos coloca a olhar o mundo de uma maneira diferente. Então, acho que a gratidão por poder colaborar é um sentimento que me nutre hoje, e por poder transformar minha vida profissional para ajudar as pessoas, né? Eu sei que eu não vou enriquecer, não tenho esse projeto de vida. Do contrário, não teria ido para a área de humanas, para ser professor, Com certeza. terapeuta. Então, isso está fora do meu processo reencarnatório. Eu sou reencarnacionista, então está fora do meu processo reencarnatório. Mas eu tenho essa pretensão de poder ajudar. E então, como pode falar, eu acho que a gente alcança um número grande. E eu realmente gostaria muito que a geração do quarto, esse livro, pudesse alcançar o maior número de pessoas, né? O maior número possível, para ajudar esses meninos, essas meninas que vivem em sofrimento, enquanto nós conversamos aqui, há muito Exato. sofrimento que está aí rolando. Então é isso. É uma coisa que me toca profundamente também. Eu também tenho projetos nesse sentido, da pedagogia terapêutica, etc. E eu quero te dar os parabéns por todo esse trabalho muito, muito equilibrado, muito bem feito, muito pensado, muito certeiro, né? E a única coisa que eu falei que eu acho que falta no livro é uma questão de tratar também a dimensão da espiritualidade, né? Que também é uma coisa importante para resgatar na juventude, não religião no sentido institucional, opressor, repressor, mas caminhos de espiritualidade livre, crítica, aberta, que também possam ser âncora para essas novas gerações que estão precisando de conexão. Então, conexão com o outro, conexão consigo, conexão com o cosmos, com o universo, com Deus, enfim. E nós já estamos aqui, o tempo estouradíssimo, infelizmente. Foi muito boa a entrevista, vamos divulgá-la, né? E quem quiser saber mais, hoje pode participar do lançamento do livro online, que a gente está colocando aqui, o link, né? E ler o livro, que também eu recomendo muito. Um grande abraço, Hugo. Obrigada por dar essa entrevista, por esse trabalho todo, viu? Eu que agradeço, parabenizo você, o Maurício, por essa iniciativa do programa, e a você, sobretudo, pela sua tarefa, o seu grande empenho em ajudar as pessoas através da sua formação, né? Da sua profissão e, sobretudo, da sua compreensão. Parabéns e continue assim, e vamos estar sempre juntos, tá bom? Um beijo grande para vocês. Muito obrigada, Obrigado, Hugo. Um grande abraço, viu? Tchau. E nós voltamos daqui a 15 dias com novas entrevistas. Um grande abraço para todos.